Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai trazer para você. Eu fiz um gráfico à mão, peço que tenham um pouco de paciência, porque eu vou tentar mostrar para vocês, rapidamente, o que é o aparelhamento do Estado. Nós falamos muito que o Estado está aparelhado, fala-se muito no esquema de corrupção. Não é? Fala-se muito na ideia de que, fazendo uma limpeza na política, mudando os políticos, o problema do Brasil se resolve. Fala-se muito que, inserindo a monarquia, os problemas do Brasil se resolvem. Fala-se muito que, colocando as Forças Armadas, o problema do Brasil se resolve. Eu vou mostrar para vocês que não se resolve. Muito bem. O que eu fiz aqui? Aqui tem Isso aqui é o funcionamento do Brasil. A União, os estados e os municípios. Muito bem. O que nos interessa aqui? Essa parte de baixo. Os estados e os municípios. Tá bem? Então, entendido isto, eu vou agora dobrar isso aqui para tentar explicar para vocês. O governo federal manda dinheiro para os estados. De onde que vem o dinheiro do governo federal? O governo produz dinheiro? Não, claro que não. Isso é tudo taxa de imposto. O governo é uma empresa. Ele vive de extorquir a população brasileira. Nós não contribuímos, nós pagamos imposto. Pagador de imposto não é contribuinte, não é um ato voluntário, é obrigatório. Então, todo o dinheiro produzido nos municípios não fica no município, ele vai direto para a esfera federal. Esse é o problema. Isso é o esquema que já foi montado quando o Império Brasileiro, preste atenção a isso, quando o Império Brasileiro foi instaurado. Porque sobre a coroa portuguesa, o Brasil não funcionava dessa forma. Tá? Então o problema já começa ali, a maçonaria instaura um esquema onde ela tira a força dos municípios, que não chamava município naquela altura, chamava-se Câmara Republicana. A palavra republicana não é criada pela República, já existia no Brasil e era utilizada desde 1500, porque isso fazia parte, aliás, era utilizada desde o início da nacionalidade portuguesa, câmaras republicanas. Então era preciso entender o que era a Câmara Republicana. A Câmara Republicana, toda a autoridade existia, funcionava no que hoje nós entendemos como município. Portanto, é o sistema de federação pleno. Entenda, o sistema de federação pleno ele existe no Brasil desde 1500. Bem? Desde 1500. Ele foi implementado pela coroa portuguesa. O golpe da maçonaria, com a instalação do Império, retira o sistema do município e transfere para o poder moderador. Transfere para o Estado. Transfere para o monarca, para o Império. Quando a República vem, isso amplia consideravelmente, evidentemente que toda a trajetória republicana foi ampliando isso consideravelmente, comunizando o Brasil, segundo a estratégia de Lenin. Vamos aumentar progressivamente o imposto, para chegar a um ponto em que o Estado é dono de tudo e o povo nada. Então, todo o dinheiro produzido no município vai diretamente para o Estado, para a federação. É por isso que a presidência da República, o presidente da República tem mais poderes que o monarca. Falam que as monarquias, mesmo as monarquias absolutistas, nunca tiveram tanto dinheiro quanto o presidente da República do Brasil, não. Nunca tiveram tanto dinheiro e nunca tiveram tanto poder. Poder efetivo, real. Tá? A partir daquilo ali, aí vem as barganhas. Então, como o dinheiro está todo concentrado na mão da federação, do executivo, o executivo manda para o Estado manda para o município. Portanto, o que eu vou falar aqui que vale para o município, vale para o esquema da federação para o Estado e do Estado para o município. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o esquema de gestão do município, que é exatamente o mesmo. Aí você pega e amplia isso para a escala nacional, que você vai entender o tamanho do problema.
o que esses velhacos e esses bandidos foram fazendo ao longo do tempo. Então o Estado, o governo federal, recolhe dinheiro do imposto de todo mundo. E aí ele libera semanalmente para os estados, e os estados liberam semanalmente para os municípios verba. Semanalmente. Tá bem? Muito bem. Vou pegar aqui um exemplo clássico do sistema de saúde no Brasil. E o esquema é o mesmo. Independentemente de você pagar saúde, cultura, educação, tanto faz. É o mesmo esquema. Então, tá aqui. Você tem um município. Não é isso? O município libera semanalmente dinheiro. Para quem? Para as entidades, as organizações que vão atender. No caso da saúde, os hospitais públicos, municipais, privados, as clínicas, médicos particulares, as UPAs, tudo que for ligado à saúde, que vai atender a população. Está aqui, são essas bolinhas. Então, antes do aparelhamento pleno do Estado, o município enviava dinheiro próprio, direto, para essas bolotas aqui. Tá? O Brasil hoje funciona assim? Não. O dinheiro do imposto brasileiro vai lá para cima. E lá ele vem em efeito cascata. Quando ele chega no município, o município criou uma série de ONGs que estão como gestoras do dinheiro municipal. Por quê? Porque eles venderam a ideia de que o município é incompetente em termos administrativos. O município tem roubo, o município é incompetente, papapá. Como o município tem roubo e é incompetente, então eles botaram empresas privadas, ONGs, etc., para pegar o dinheiro que vem do município e repassar integralmente para os hospitais, os médicos, as clínicas, as UPAs, PPP. Pois bem, eles fazem esse papel? Fazem. O dinheiro que o município manda, que cai na mão da ONG, é 100%. Quanto que chega aqui? 30%. As ONGs retêm 70%. Elas não podem reter 70%. É ilegal. Essas ONGs aqui, quando nós vamos estudar o funcionamento delas, quem são os diretores? Os donos. Via de regra, são parlamentares, políticos, escritórios de advocacia, que está dentro do município, ou está dentro do Estado, ou está dentro da União. Né? Eles têm conexões estreitas com os políticos. De tal forma, aí você descobre assim, como no caso do Rio de Janeiro, existe um indivíduo que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, desde 2003, portanto é um senador perpétuo, é um deputado perpétuo, né? Chamado Pisciani, envolvido nos maiores graus de corrupção que nem o demônio ousaria. Esse cara é dono de várias ONGs. Isso equivale a dizer o seguinte: aí vem a Lava Jato, desmonta o esquema de corrupção, PC Farias roubou, Fernando Collor roubou, Lula roubou, PT roubou, Pisciani roubou, Papagaio roubou, Periquito roubou, Galinha roubou, tudo que está no cenário político roubou. Aí o povo vai, não vamos votar mais nele na próxima eleição. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Sabe por quê? Você votando ou não votando, o esquema de dinheiro está aqui, fora do Estado. Percebeu? Então, aí nós caímos para essa outra coisa aqui. O que é a República? É isso aqui. União, Estado, Município. Tem uma coisa, está em faixa amarela,
que está exterior à política, funcionando. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Né? Isso aqui. Isso é o que se chama aparelhamento do Estado, sem estar no Estado. Há dois tipos de aparelhamento do Estado. O aparelhamento do Estado em que você entra e assume postos chaves. É um. Esse modelo de gestão é velho. É velho. Está ultrapassado. Porque os esquemas foram sendo descobertos. Eles criaram um outro modelo de aparelhamento do Estado. Um modelo em que você cria organizações fora e aquelas organizações fora passam a receber dinheiro do governo, da federação. Então, coloca isso, amplia isso do Estado, do Executivo, para os estados. É um modelo desse. Do Estado para o município, é outro modelo desse. Do município para dentro do próprio município, é outro modelo desse. Nós temos 3 escalas de aparelhamento do Estado, fora do Estado. Perceberam? Isso equivale a dizer o seguinte: nós podemos mudar a classe política em peso no Brasil. O esquema permanece. O esquema permanece. Os militares vão entrar e resolver o problema. Mentira! Não vão. Mentira absoluta. Dom Bertrand, a monarquia, vai entrar e resolver o problema. Mentira! Não vai. Bolsonaro vai entrar e vai resolver o problema. Outra mentira. Não vai. O problema do Brasil é a república. E entenda, isso aqui, quantas décadas vocês acham que isso levou para se formar desse jeito? Quantas décadas? Então, aqui, ó, funcionando paralelo, eu poderia criar uma outra faixa aqui. Poderia criar uma outra faixa aqui, que recebe dinheiro. Poderia criar várias faixas. Vocês podem botar o número de faixas que vocês quiserem. Aí você tem as ONGs, você tem os sindicatos, né? Você tem as universidades, você tem a mídia. É isso. Ó. Isso é o aparelhamento do Estado sem estar no Estado. Como é que um governante, isolado, como é que as Forças Armadas inteiras, como é que um monarca, que além de tudo tem esse mistério, o monarca, o rei reina, mas não governa. O rei não se mete com a administração, não é ele que administra o país. Como é que o rei, a mera figura do rei, vai alterar isso aqui? Não vai, pelo amor de Deus. Olha, se o Brasil realmente não adquirir seriedade, está difícil. Por que os brasileiros querem um missionário, um Messias? Por quê? Porque o Messias, aqui no sentido de messianismo, não tem nada a ver com o nome do Jair Bolsonaro, não. O Messias, esperado, o desejado, o encoberto. O Messias é aquele ser salvífico que vai, por mágica, resolver todo esse problema, que é estrutural, é profundo, e ele foi instaurado há 200 anos. Há quase 200 anos. Desde 1822 eles botaram esse negócio para funcionar. Portanto, tem quase 200 anos para chegar a esse ponto aqui. E a hora que eles aprovarem a Constituição Comunista que eles estão querendo, esquece. Eles esquecem mesmo. Então o Brasil vai caminhar para 2 caminhos. Ou ele vai se tornar uma Rússia. Hoje em dia, todo mundo sabe que é impossível a Rússia voltar a se livrar do comunismo. Ele já entranhou de tal forma na Rússia
que só daqui a 500 anos. Porque o russo não sabe viver de outra forma. O Brasil está assim. Ele não sabe viver de outra forma. Está tudo tomado e é preciso vocês terem consciência disso. Portanto, não é a mera substituição de um elemento por outro. As Forças Armadas, não está em discussão novamente a ideia, como eu falei no Conselheiro Acácio do Jorge Dória, tem que parar de pensar que o problema do Brasil é a mera corrupção. Não, o problema do Brasil não é a corrupção, o problema do Brasil é o esquema. É o esquema. Está aqui, ó. Como é que isso aqui seria desmontado? O que teria que haver? Primeiro, então vamos pegar na prefeitura. O prefeito desabilita todas as ONGs. Desabilita. Tira, volta o modelo antigo. Ele vai ter base para fazer isso? Ele tem peito? Ele tem tutano? Ele tem apoio da população? A hora que ele desmontar isso aqui, ó, sindicatos, professores, papapá, 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 as empresas, está quebrando. Perceberam o problema? O que nós fazemos? Primeiro, tomar pé da realidade. Segundo, parar de esperar um Messias Salvador para resolver os problemas do Brasil. Terceiro, arregaçar as mangas e começar a trabalhar para ajudar a desmontar o esquema. Então é preciso ir desmascarando essa gente, é preciso denunciar, é preciso criar uma alternativa paralela, mas ao mesmo tempo que use os recursos falidos do Estado para processar o próprio Estado, processar as próprias empresas. Por exemplo, essa ONG aqui. Porque, veja, sabe-se o dinheiro que saiu daqui. Isso é oficial. Sabe-se o dinheiro que saiu daqui. Sabe-se o dinheiro que isso aqui arrecada. Muito bem, se isso aqui tem 1 bilhão, e esses aqui sabe-se exatamente quanto que cada um tem que receber. Se esse aqui, o dinheiro aqui, chegou aqui, 1 bilhão, aí mandou 50 mil para cá, 10 mil para cá, cadê o resto do dinheiro? Então o que tem que montar? Um aparato público civil de desobediência civil, de controle das contas do Estado e começar a processar o Estado. Todas as vezes que o governo aumentar um imposto, não pagar imposto. Proposta do Leandro Ruschel outro dia, diante daquela belíssima alternativa criminosa do Supremo Tribunal Federal, de que o brasileiro vai ter que indenizar presidiário. Por conta das más condições. Percebam, vocês estão percebendo o esquema? Eles quebraram o Estado, nada funciona. Nada. Não funciona o executivo, o legislativo, o judiciário, nada. Então o Brasil é um caos. Por que eles quebraram? Mas o projeto era esse, era quebrar o país. O projeto era esse. É isso que vocês não estão entendendo. O projeto era transformar isso numa mixórdia, num caos, de tal forma que sem falar, que não se pode falar em privatização, porque o Brasil tem horror à privatização. Por quê? Porque criou-se essa coisa, desde a época do Getúlio Vargas e muito antes dele. E os militares tinham horror à privatização. Os militares estatizaram, sim, e muito. E muito. Não entra aqui, portanto, os militares eram comunistas? Não, não. O regime em si, aparentemente, não é comunista. Mas, em compensação, seguiu toda a agenda programática e ideológica de administração do Estado, que é comunista. Então, essa é a loucura do Brasil. Essa é a loucura. É o paradoxo brasileiro. Certo? Se nós não tivermos em conta que a realidade brasileira é muito pior do que a gente pensa, nós não conseguiremos simplesmente lidar com o país imersos com uma atitude de ema, enfiando a cabeça no buraco e fugindo da realidade. Não há como fugir dessa realidade. O problema do Brasil é a República.
É isso aqui. Tá? É esse esquema aqui que tem que ser desmontado. É esse esquema que a Lava Jato mostrou. E ninguém está entendendo. Porque os gráficos são muito complexos. É isso aqui, ó. Então por que você tem? Por que eles escolhem Ike Batista, Odebrecht, Mendes Júnior na época dos militares, Friboi, Sadia, Emirados Árabes, seja lá o que for, é toda essa gente da faixa laranja. A imagem que nós temos hoje é que os municípios são ineficientes, os políticos são ineficientes, tudo é ineficiente. Em compensação, eles criaram um novo modelo de gestão em que você transfere o dinheiro do poder público para outras empresas, para elas gerirem o Estado. Bom, então qual é a função do Estado? Vamos acabar com o Estado logo, ué. Percebe? Aonde foi feito isso? Algo mais ou menos semelhante? A Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia voltaram com todas as monarquias. Todas. Deu uma aparência de que estava tudo ótimo, né? Todas essas monarquias, olha, o monarca não tem um poder impressionante? Como é que as monarquias europeias entregaram a Comunidade Europeia para Bruxelas? Para o grupo de Bilderberg? Se os monarcas são tão importantes, tão poderosos, tão eficientes. As monarquias na Europa são parlamentaristas. É o esquema que está sendo aventado no Brasil, independentemente de haver a monarquia ou de haver o presidencialismo, é a instauração do parlamentarismo para funcionar exatamente como funciona a Europa hoje. O que a Europa hoje é uma mixórdia, controlada por Bruxelas e pelo grupo de Bilderberg. E ainda tem mais. E com isso eu termino o programa. Eles aprovaram o Tratado Atlântico. O que é o Tratado Atlântico? O Tratado Atlântico, uma das cláusulas mimosas do tratado fala o seguinte: nenhum país, nenhum governante pode colocar uma legislação no seu país que restrinja a atuação de qualquer grupo multinacional. Porque se o país, então a Monsanto resolve se instalar em Portugal, os portugueses não poderão fazer nenhuma lei que proíba a Monsanto de jogar pesticida no solo. Sabe o que a Comunidade Europeia decidiu? Que Portugal pagará uma indenização brutal a Monsanto e pode, inclusive, sofrer sanção de sair da Comunidade Europeia. É isso que está chegando no Brasil. Tá bem? É o esquema. Esse esqueminha aqui. Ó. Tá bom? Então, sonhar é ótimo. Vamos acordar para a realidade. O problema do Brasil é a preguiça. É o retardo mental, oriundo da preguiça. A esperança preguiçosa do salvador da pátria para resolver os problemas. E a cegueira do preguiçoso de entender que ele precisa trabalhar, porque é com o suor do próprio rosto que se planta a nossa comida e o nosso amanhã. Não é um Messias que vai fazer isso. Porque o único Messias que há de vir é transcendente. E esse ninguém produz e ninguém sabe a hora. Sabe-se que ele virá. Quando, como e de que forma? Não. Não se sabe. Cristo volta e não volta à moda grega. Né? E não há nenhum Messias no Brasil, nem Forças Armadas, nem Bolsonaro, nem monarquia, que vão resolver este problema. Isto aqui, o brasileiro, deitado em berço esplêndido, deixou, por 200 anos, o monstro se criar. Ele está criado. Vamos acordar para a realidade e trabalhar. Não para desfazer o monstro, que nós não conseguimos agora. Nós vamos ter que começar a criar uma realidade paralela. Para daqui a muito tempo ir modificando esse cenário. Não há medida salvífica e quem está vendendo isso?
está enganando a população mais uma vez, seja ele quem for. Por mais difícil que seja enxergar a realidade, a verdade é sempre libertadora. É ela que liberta. Nós não temos que ter medo dela. Nós devemos temer a mentira, o engodo. O problema do Brasil é a República. Até o próximo. Conselheiro Acácio.